Livro de História, capítulo 9, página 166. Esse capítulo, a gente estudou ele durante todo esse mês de outubro. E agora, nesse mês de novembro, iremos estudar outro. E aí, para poder não deixar, estudando todinho sem a senhora explicar, eu vou explicar, né? Claro, óbvio. E aí, começando na página 168, esse capítulo, o título do capítulo o título do capítulo é A Descolonização na África e na Ásia. E esse capítulo ele vai falar exatamente de quê? Sobre quê? Sobre o quê? Sobre os movimentos que aconteceram nos países da África e nos países da Ásia que foram colônias. Eu já expliquei, mas explico de novo. Colônias eram os países que estavam sobre o jugo, né, submissos a metrópoles. Quem eram as metrópoles? Os países, né, as potências europeias, sobretudo Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Holanda. Né? O Brasil, por exemplo, foi colônia de Portugal, certo? E aí, durante esse período aqui de descolonização, vários países africanos e asiáticos se libertaram de suas metrópoles europeias. Até aí, beleza? Beleza. Mas deixa eu botar o chat aqui, que eu não tinha ligado ainda. Pronto. Esses movimentos de dependência vão começar, sobretudo, quando muitas pessoas passam a ter uma consciência maior, né, da libertação, de se descolonizar. Né? Eles passam a ter um conhecimento, e esse conhecimento faz com que eles critiquem o sistema em que eles estavam inseridos. Menino, hoje o Valdenísio entrou passada, viu? E aí, vai se ter, sobretudo, nessa página 168, vai falar, sobretudo, né, de até um chamamento de que as pessoas que eram de colônias fora da África, né, voltassem, retornassem à África, né, para saírem da situação de exclusão que eles tinham, até porque vocês sabem que tem o racismo, enfim, sobretudo em questão dos escravizados, certo? E aí, com essas ideias, né, de racismo, antirracista, né, essa ideia também de conhecimento, de criticar o seu sistema, foi que começou, né, o processo, os movimentos de independência. Até aí, beleza? Beleza. Só a Pamela responde, sei não, viu? Sim. Na página 169, vai falar também de dois movimentos que contribuíram, que favoreceram também esses movimentos de descolonização. Quais são esses movimentos? Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Por que esses dois movimentos contribuíram bastante para a descolonização da África e da Ásia? Porque foi justamente a Segunda Guerra Mundial que fez com que as potências europeias se voltassem para a guerra. E no que eles se voltaram para a guerra, eles acabaram deixando as suas colônias um pouco mais soltas. E depois, com o fim da guerra, eles querendo, né, se reestruturar novamente, eles acabaram lançando muitos impostos, muitas punições. Eles tentaram a todo modo explorar bastante as colônias para se reerguerem, né? E isso gerou mais revoltas ainda, né? E acabou gerando, consequentemente, a questão da descolonização. Ou seja, eu saía, pronto, eu sou a Alemanha, eu saí arrasada da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Como é que eu vou fazer para me recuperar minha economia? Eu vou lá na minha colônia e exploro bastante o ouro, os recursos minerais, tudo que tiver para eu explorar, eu vou explorar. Só que o que aconteceu? As colônias, peraí, não é assim.
né? A gente também tem que comer, a gente também é gente, né? Então foi isso, a Segunda Guerra Mundial, que também acarretou os movimentos. E o Segunda Guerra Fria? Tia, por que a Guerra Fria também influenciou a descolonização? Porque, como vocês sabem, porque eu já expliquei, a Guerra Fria ela foi uma guerra onde tinham dois lados, Estados Unidos e União Soviética. E esses dois lados estavam numa corrida para agregar grupos, né, para ver quem tinha mais influência e aonde. Só que a África acabou sendo meio que isenta, né? Ela não era um mercado de privilégios que os Estados Unidos ou a Rússia, a União Soviética queriam. Eles acabaram meio que isentos, mas com os processos de descolonização, né, com os movimentos em prol da descolonização, acabou que eles dois, os Estados Unidos e a União Soviética, acabaram se voltando para a África, mas foram pouquíssimos os países que aderiram, né? Foram pouquíssimos, mas os que aderiram foram beneficiados, né? E foram como se eles tivessem tido mais impulso para se descolonizar. Então, esses dois, Guerra Fria e Segunda Guerra Mundial, contribuíram bastante, né, para que houvesse a descolonização da África. Sem ser a Pamela. Até aí, beleza? Sim. Beleza. Sem ser tu, mulher. Sim, tia. Pronto, valeu, Vivian. Na página 170, vai falar sobre a década de 1960. Essa década ficou conhecida como a década ou ano da África. Por quê? Porque foi justamente nesse período em que houve a maior quantidade de países africanos descolonizados, ou seja, que ficaram independentes de suas metrópoles, né? E isso começou, sobretudo, com o movimento de Gana. Mas, lembrando que o primeiro país africano que se libertou de sua metrópole foi a Libéria, em 1847. E mesmo que a década de 60 fosse a década onde tivesse mais países independentes da África, ainda existiu países em 93, né, que ainda estavam no seu processo de independência, como a Eritreia. Então, em 60, teve um pico muito alto de países ficando independentes, mas tanto existiram países antes que ficaram independentes, como bem depois, como esse de 93. Certo? O interessante dessa década também é justamente a criação, né, de uma organização da Unidade Africana, uma OUA, que era uma organização onde eles viabilizavam a que os países africanos ficassem, né, lutassem pela sua independência, certo? Então, isso também foi um dos marcos que fizeram essa década ser a década de descolonização da África. Até aí, beleza? O que é importante vocês saberem que a África, gente, é um continente, ela tinha inúmeros países, né? Olha aqui nessa página, olha o tanto de países que a África tinha. Então, as pessoas tendem a achar que a África é um continente, um país só, mas não. Ela tem vários países. É tanto que quando você fala dos negros que vieram ao Brasil escravizados, eles não eram de uma raça só, eles eram de vários condados diferentes, né? De Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Congo, enfim, de várias nacionalidades diferentes. Então, eles eram até classificados de modos diferentes, né? Por exemplo, hoje a gente fala assim, não sei se vocês conhecem essa expressão de boçal, por exemplo, esse termo era usado para escravos, para escravizados que chegavam ao Brasil, que não sabiam falar a língua portuguesa ainda. Como eles não sabiam falar o português ainda, as pessoas falavam com ele, mas eles não sabiam, eles não entendiam, então eles ignoravam. É natural. E aí chamavam eles de boçais, né? E hoje em dia, quando a pessoa é muito nariz em pezinho, chama de boçal. Olha aí. Curiosidades da aula. Até aí, beleza? Sim. Pronto. Na página 171, vai começar a falar mais profundamente. Se for pedir para um gringo falar um país, eles vão dar África. A África do Sul é um país da África, né? É verdade, é verdade.
Mas tem vários países, gente. São vários países na África, né? Que a gente sempre fala assim, na África. A África é um continente, né? Que nem falar da América. Na página 171, na página 172, na página 173, vai falar exatamente dos primeiros países que começaram a ficar descolonizados, né? E, sobretudo, o que tem de comum entre os três, que eles vão citar aqui, o que tem de comum entre eles, foi a questão da guerra civil, né? Todo mundo aqui sabe que é guerra civil, já expliquei várias vezes. Naquele período, gente, as pessoas que moravam numa nação, elas não tinham tratamento igual, existia uma desigualdade social muito grande. E aí os que já viviam um pouco mais privilegiados foram os que impulsionaram, começaram os movimentos. Do que eles começam os movimentos e os movimentos terminam em independência, eles acabam tendo mais privilégios ainda, ou seja, eles já são privilegiados e passam a ser mais privilegiados ainda. E aqueles que eram excluídos continuavam sendo excluídos, continuavam sendo subalternos. E isso acabou gerando uma guerra civil posteriormente. Por quê? Porque você sai de um jugo de uma metrópole, né? Você está ali, você tem péssimas condições de vida, mas você tem aquela coisa, porque eu sou colonizado da Inglaterra. Aí a Inglaterra sai, você vira um país independente, mas você continua sendo explorado agora pelo seu próprio país. Então acaba tendo uma guerra civil por isto, né? Porque é como se o sistema continuasse igual, apesar de estar agora independente, liberto de uma metrópole. Beleza? Então, o que tem de muito em comum entre todos os processos de dependência é essa consequência, a guerra civil. Por quê? Porque quem era rico continuou rico e com muitos direitos, e quem era pobre continuou pobre com pouquíssimos direitos, né? Infelizmente, o mundo é assim. Beleza? Tem alguém na nave? Eu posso falar? Pode sim, na hora. Beleza, beleza. Você queria perguntar, olha. Sei não. Gente, na página 174, vai falar sobre a independência das colônias portuguesas. Portugal também tinha várias colônias na África, né? E aí, a Angola, Moçambique, porque eles são países que falam português também, eles vão ser um dos processos mais violentos, porque Portugal não queria largar o osso. Vocês sabem que aqui no Brasil, Portugal quase não largou osso, imagine na África, né? Que tinha muitos metais preciosos, muitos recursos, enfim. E aí, para poder Portugal até fugir desse processo, ele acabou criando, né, uma falsa ideia de que os países africanos não eram colônias, não, vocês não são colônias, vocês são uma província ultramarina, ou seja, vocês são um território fora de Portugal, mas vocês são portugueses, né, para tentar ali aliviar a barra de Portugal, né, tem aí no texto. Só que isso fez com que gerasse mais revolta ainda. Como é que nós somos uma província ultramarina, um Portugal fora de Portugal, mas nós não temos os mesmos privilégios dos portugueses? Né? E aí isso também gerou uma luta, né, contra Portugal. E, inclusive, a Revolução dos Cravos, que está aí na página 175, foi essa disputa direta, esse confronto direto contra os portugueses na nação, né? No caso, em Moçambique. Gente, eu queria que a gente lesse agora esse texto que tem na 174, que está escrito assim, ó. Quando eles começaram a lutar contra Portugal, né, para serem independentes, eles falam assim, ó: nós somos homens como todos os outros, né? Isso os africanos falando. Nós somos africanos, não inventamos muitas coisas, né? Eles estão falando ali que eles não inventaram, por exemplo, a pólvora, os navios, eles não inventaram tantas coisas como os europeus, como os asiáticos, né? Enfim. Aí ele vai dizer, não temos grandes fábricas, não temos grandes fábricas, não temos muitas coisas, mas temos os nossos próprios corações, as nossas próprias cabeças, a nossa própria história. É essa história que os colonialistas nos tiraram, né? Você percebe aí já a crítica que eles têm bastante sobre a condição deles. Inclusive, na página, deixa eu voltar aqui, na página
169 vai falar assim, ó, que mesmo as pessoas que moravam na África, elas tinham até duas perspectivas diferentes, porque existiam as pessoas que foram educadas lá na Europa, que quando retornaram à África, começaram a ver que a Europa se aproveitava bastante da África. E tinha pessoas que aceitavam. Não, tá certo mesmo, tem que explorar a África mesmo morando na África. Né? Então, existiam os críticos em prol da libertação e tinha os críticos que eram desfavoráveis à libertação porque achavam que a África, que as nações africanas não conseguiriam sozinhas se manter sem um jugo de uma potência europeia. Até aí, beleza? Não é não, Yuri? Não é não? Sim, voltando. Aí vai continuar aqui, na página 174. Os colonialistas, né, as metrópoles europeias, costumam dizer que foram eles que nos trouxeram para a história. Hoje, nós mostramos que não é assim. Isso, exatamente, Vivi, exatamente. Fizeram-nos deixar eles fizeram, os colonialistas fizeram nós deixar nossa própria história para os seguir. Olha, existe um termo, não sei se vocês são jovens, não tem esses termos mais burocráticos que a gente de adulto tem. A gente fala bastante assim, por exemplo, quando uma pessoa é muito conservadora, muito tapadinha, a gente fala assim, essa mente colonizada aí. Justamente por isso, né, essa mente colonizada, porque que aceita, que engole todos os maus tratos, todos os maus, toda a condição precária que tem. A gente fala que essa pessoa é uma mente colonizada, né? Isso. Um poço? O que é poço, Yuri? Ah! Sim, pois é, mas acabou que. Mas na verdade, no processo geral, foi positivo, né? Porque eles conseguiram ficar independentes e alguns países, né, até têm uma certa qualidade, uma característica econômica mais forte. É claro que a África, se você vê como um todo, a ideia é um país muito subestimado, muito explorado, muito pobre, né? A questão das desigualdades também é muito alta, mas tem alguns países que conseguem se destacar economicamente, né? Gente, a descolonização foi agora, em 1960. Tem o quê? 70 anos, 60 anos que eles estão descolonizados. É pouco tempo demais. E aí acaba que, para você se reestruturar, tendo passado tantos séculos colonizados, é muito difícil. Vai demorar alguns séculos para frente para eles conseguirem ter para poder se equiparar um pouco com países europeus, né, com países asiáticos. É muito difícil, é muito recente. Né? É como se você estivesse nascendo agora, até você aprender a falar, andar, pensar, é muito tempo. Você não nasce sabendo tudo. É a mesma coisa com esses países que foram descolonizados agora, em 60 para cá. É pouquíssimo tempo, entendeu? Então, eu tenho esperanças que daqui para frente a África vai melhorar. Né? Se também os países que exploraram bastante permitir também, né? Porque ainda há muitos países, ainda há muita corrupção debaixo dos panos ainda, né? Eles se libertaram, mas não se libertaram totalmente. É igual ao Brasil. Voltando para o textinho lá, 74, da página 174. Precisamente atrás, seguir o progresso da história. Hoje, ao pegarem armas, né, eles estão falando deles pegando armas para se libertarem. Hoje, ao pegar arma para nos libertarmos, ao seguir o exemplo de outros povos que pegaram armas para se libertarem, nós queremos regressar para a nossa história, com os nossos próprios pés, pelos nossos próprios meios e através dos nossos sacrifícios. Então, isso aqui era um dos lemas, né, dos textos que moviam bastante os movimentos contra as potências europeias. Isso, exatamente, Vitor. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, tá. Sei que tinha mais coisa para ser. Nas próximas páginas também vai falar da questão, né, das guerras civis. Se você ler de novo, né, novamente, todas as lutas de independência, né, da Argélia, de Moçambique, de Angola, de Ruanda, todas vão ter guerra civil
como consequência, justamente por isso, né? A questão da desigualdade, a questão do abismo social que existia entre os mais ricos e os mais pobres acabou gerando essa guerra civil. Tinha no Brasil teve isso? E como teve, gente? Quando o Brasil ficou independente de Portugal, eu dei essa aula agora para o 8º ano, mais cedo. Quando o Brasil ficou independente de Portugal, em 1822, até 1840 teve guerra por cima de guerra. Inclusive, o próprio Ceará queria ficar independente do Brasil, a Confederação do Equador, né? E vários, o Rio Grande do Sul, Grão-Pará, vários estados do Brasil quiseram se separar do Brasil, justamente por isso, por esse abismo que existiu entre os estados, né? Os estados mais ricos, os estados mais pobres, as pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres, cada um ali lutando pelo seu interesse. Teve muita guerra também aqui no Brasil, muita guerra civil aqui no Brasil também. E isso é uma consequência histórica mesmo. Quando você sai de um jugo, né? No caso a África, o Brasil saíram do jugo da metrópole. Tio, o que é jugo? É como se fosse da submissão, né? Debaixo da asa, né? Sai do mando, do bandonismo desses países. O país se estrutura deixando os privilégios para quem já são privilegiados, e aí acaba tendo essa guerra civil por isto. Eu quero que fique muito claro para vocês, certo? Que a guerra civil é consequência da desigualdade, certo? É cada um lutando ali pelo seu interesse. Por isso que tem as guerras civis depois da independência, certo? Porque é como se assim, vamos juntar o país em prol de uma coisa comum, que é o quê? Ficar independente. Depois que fica independente, eles começam a perceber, mas espera aí, o meu vizinho, ele é melhor, ele está vivendo melhor do que eu. O que eu faço para ficar igual ao meu vizinho? Guerra civil. Ha, ha, ha. Tão engraçadinho. Ninguém ri do Yuri, viu, gente? Na página 177, 178 e 179, vai falar da descolonização do caso da Ásia. Tu não entendeu o que, Vivian? O que o Yuri botou? Ele disse que tá tão claro que nem prato de coalhada. Coalhada é clara. Ei, viu? Ei. Mas deixa, pelo menos descontrai a aula, né? Um pouquinho. Sim, continuando. Página 177, 178 e 179, para finalizar, né? Lívia, não era para rir, Lívia. É, 177, 179 vai falar da descolonização da Ásia, que também muitos países foram colônias lá da Europa. E aí a Índia, né, vai ser um ponto muito chave nesse momento, porque a Índia ela vai ter uma resistência pacífica, ao contrário das resistências armadas, a luta mesmo armada. Lá na África, a Índia vai ter uma característica de ter resistência pacífica, com uma figura ilustríssima, um líder maravilhoso, magnífico, que foi Mahatma Gandhi, que infelizmente, né, via mais bondade, mais passividade, tinha uma pregação muito leve, né, de paz, pregava amor, pregava tolerância, mas o mundo não é assim, ele acabou sendo assassinado, mas o seu legado ficou aí positivamente, né, e estamos hoje aqui, nós, estudando sobre ele, falando dele, né. Então a Índia tem essa característica de ter uma resistência pacífica, né, com o movimento pacífico do Mahatma Gandhi, que foi um líder naquele período, infelizmente assassinado. Até porque também não era só a questão política, ele também tinha a questão religiosa. E duas coisas que as pessoas são muito radicais, muito fervorosas, muito violentas, quando mexe política e religião. E, inclusive também o futebol, né? Mas política e religião, pelo amor de Deus. Quem é esta pessoa que está entrando agora? Deixa eu ver quem é. Entrou e saiu, foi? Oxi. Deixa eu baixar o chat, que o chat está...
Aí na página 178 vai falar justamente de Mahatma Gandhi, né? E a não violência, a pregação passiva de paz, o amor, a tolerância que ele pregava, né? Mas que infelizmente, por que ele tinha essa resistência passiva? Porque para ele dizia que se as pessoas conseguissem perceber que todo mundo consegue comer, todo mundo consegue se vestir, todo mundo consegue ter os mesmos acessos, se existir uma divisão mais igual, mais equitativa dos recursos, todo mundo consegue viver bem, mas não a ganância do homem, né? A vaidade do homem, a questão do status social de eu poder e o outro não poder, faz com que as pessoas vivam nesse abismo social, nessa desigualdade. Eu quero ser, mas eu quero que o outro não seja. Então é isso que quebra com as coisas. Até aí, beleza? Beleza. Pronto. E aí, por último, né, na página 179, vai falar da libertação da Indonésia e da libertação do Timor-Leste, que também, né, vão existir alguns grupos divergentes, né, mas não vai gerar exatamente uma guerra civil, mas vai ter ali uns conflitos internos por causa dos grupos divergentes. Lembrando que, quando se falar de política nunca tem grupos uníssonos. O que é um grupo uníssono? Que tem os mesmos pensamentos, as mesmas opiniões, né? Que prezem pelos mesmos privilégios. É cada um querendo ser melhor do que o outro, né? O ser humano, sobretudo os políticos, são assim, né? Cada um querendo ser melhor, ser mais do que o outro, garantir os seus privilégios em dissonância dos outros, né? É isso. Alguma dúvida? Não mesmo, não mesmo. Aí quando na hora da prova, um festival de nota baixa.